Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui para vocês uma questãozinha, algumas questõezinhas sobre a prova de Física 4 e vou deixar disponível aí para vocês, simplesmente para seguir como um guia aí de algo do que vocês podem esperar para avaliação e de algumas aplicações aí das equações aí do conteúdo que foi estudado nesse período. Vamos começar com uma questão bem simples, tá? A maioria das questões que eu vou fazer hoje são bem simples mesmo, nenhuma delas é, vamos dizer assim, complicada, do ponto de vista geral. Então, a questão de número um aqui que eu vou discutir com vocês é a aplicação do efeito Compton, né? Suponha que você tem um fóton, ele tem um comprimento de onda inicial dado por esse valor aqui, à direita. É, ele sofre o efeito Compton, ele sofre o efeito Compton e seja defletido nesse ângulo, né? A gente sabe que cosseno de 45 graus a gente vai ter que utilizar, né? Vamos usar aproximadamente aqui 0,7, tá? Só para facilitar a nossa vida aqui, né? É, vamos lá. E aí a questão pede para a gente determinar o comprimento de onda final desse fóton. Tá? Então, basicamente, a gente aplica a ideia do efeito Compton, né? Delta lambda é igual a lambda final menos lambda inicial. Vou botar aqui como lambda final menos lambda inicial. Perceba que o comprimento de onda aumenta porque a energia diminui, né? Porque a energia do fóton inicialmente é transferida para o elétron. O elétron ele absorve essa energia e o fóton emitido ele tem menos energia, logo ele tem mais comprimento de onda porque ele tem relação entre comprimento de onda e frequência de inversa proporcionalidade. Aqui a gente coloca o comprimento de onda Compton, né, com a massa do elétron e a velocidade da luz, multiplicado por 1 menos o cosseno do ângulo que a gente está analisando, que nesse caso é 45 graus. Tá? Vamos usar a aproximação aqui para facilitar nossas contas, tá? Não estou trabalhando com a precisão muito alta. Obviamente, no dia da avaliação aí vocês vão usar o valor mais preciso que vocês obtiverem na calculadora. Mas aqui para mim, eu não estou usando calculadora, então vamos usar os valores mais simples. Então vamos lá. É, e aí a gente vai basicamente aqui simplesmente determinar o comprimento de onda final. Então eu vou passar o comprimento de onda inicial para lá. E eu vou também pedir que vocês lembrem do seguinte, né? Que esse termo aqui, ele, se eu não me engano, é 2,43 vezes 10 a menos 12 metros, tá? Beleza, pessoal? Então esse, deixa eu até modificar aqui, que aqui era 10 a menos 12. Desculpa, gente, eu escrevi errado aqui. Tá? Então esse aqui é o nosso comprimento de onda de Broglie aqui. E aí, aplicando o comprimento de onda comprimento de onda de Broglie não. O comprimento de onda Compton do elétron, né? Nessa equação e calculando 1 menos cosseno de 45, a gente vai ter o seguinte, que o comprimento de onda inicial, 1 vezes 10 a menos 12, é somado com 2,43 vezes 10 a menos 12, vezes 0,3. Isso aqui vai dar para a gente o comprimento de onda final, né? Lembrando que eu passei somando ali e fiz essa continha aqui. Então vai dar aproximadamente 1 mais 0,72. Vou fazer uma aproximação aqui, tá, gente? Vezes 10 a menos 12, que vai dar pra gente 1,72 vezes 10 a menos 12 metros, tá? Então, é uma aplicação básica aqui do efeito Compton. Então, sempre lembre que o comprimento de onda ele tende a aumentar, beleza, pessoal? Quando você está transferindo energia para um elétron, um fóton transfere energia para o elétron, seu comprimento de onda aumenta porque sua energia diminui. Então vamos continuar dentro desse contexto. Vamos fazer o item 2 aqui. Considere que o fóton do item anterior é o 2, né? Incida sobre uma superfície
emitida sobre uma superfície e que possua feita de um material com função trabalho igual a, vou botar aqui, 100 keV. Então aqui a gente vai considerar agora a possibilidade desse fóton ele ser o fóton causador de um efeito fotoelétrico, tá? Então basicamente a gente está considerando um fóton e ele vai incidir sobre a superfície feita de um material com função de trabalho igual a 100 kV. E aí, baseado nessas informações, respondo. Então, letra A é a energia do fóton em kV. E B, se haverá ou não o efeito fóton elétrico. Tá, então vamos tentar fazer essa questão 2 aqui rapidinho, para a gente praticar um pouquinho também. E basicamente qual é a ideia de resolvê-lo aqui, né? Então, como é que a gente faz aqui para resolver? É muito simples, tá? A gente simplesmente calcula a energia do fóton usando a equação que relaciona energia é igual a HC sobre lambda, né? E aí a gente pega os valores conhecidos, né? 6,63 vezes 10 a menos 34. Vezes o valor da velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a oitava. Tudo isso dividido por, é, pelo lambda, que é o nosso comprimento de onda do fóton do item anterior, que é 1,72 vezes 10 a menos 12. Isso aqui vai dar pra gente o seguinte, né? Deixa eu pegar a calculadora aqui. Rapidinho. 3 vezes 6,63 dividido por 1,72. Dá 11,56 aqui aproximadamente. 11,56. Aqui, pessoal, tá em joules, tá? Então, a gente soma aqui vai dar menos 14 joules. Beleza, pessoal? E aqui a gente teria que transformar para elétron-volts. Então, energia sobre carga elétrica, a gente está calculando em elétron-volts, né? A gente conseguir dividir pela carga elétrica, a gente vai ter aqui o valor em elétron-volts. Então, transformando para elétron-volts, a gente vai ter aqui 11,56 vezes 10 a menos 14, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Que vai dar para a gente aqui um valor. Vamos fazer aqui, né? Dividido por 1,6, dá para a gente 7,22 vezes. E aí 10, 19, 10 a menos 14 vai dar 10 a quinta, né? A gente pega 3 números decimais para fazer ficar em keV. E aí a gente fica exatamente com 722 kV, tá? Seria a maneira de calcular corretamente a energia desse fóton em kV. E aí a pergunta é a seguinte na letra B, né? Vai haver o efeito fotoelétrico? Né? Vou botar C aqui. Se sim, determine o potencial de parada. Então vamos lá. Uma vez que a gente determina não se vai ter o efeito fotoelétrico, é basicamente comparando a energia do fóton com a energia da função trabalho. Neste caso, a nossa função trabalho ela tem um valor inferior à energia do fóton. Então, nesse caso, teremos o efeito fotoelétrico, né? E aí, tendo o efeito fotoelétrico, como é que a gente calcula as características, né? Como é que a gente calcula o potencial de parada, né? Para a gente calcular o potencial de parada, a gente basicamente faz o seguinte.
Primeiro a gente verifica se vai haver o efeito fotoelétrico, então sim, não tem nem o que discutir. B sim. Por que sim? Porque o φ, que é a função trabalho, ela é menor que a energia do fóton em keV, né? Bem simples. Na letra C a gente precisa calcular qual é o potencial de parada. Então, o potencial de parada, a gente tem que usar essa expressão, né? EV0 vai ser igual a meio de energia cinética, né, do elétron injetado. Nesse caso, é HF menos φ. Tá? Esse elétron ele vai ser ejetado e vai ter alguma diferença de potencial que a gente vai poder submeter esse nosso elétron para que ele perca, vamos dizer assim, ele perca toda a energia cinética que ele ganhou depois da colisão, né, com o fóton. Tá? Então, como é que a gente determina o potencial de trabalho? Pela expressão, vai ser V0 igual a HC sobre lambda E menos π sobre E. Tá? Nesse nosso caso aqui, já está tudo em elétron volts, né? Então, como já está tudo em elétron volts, a gente simplesmente calcula o potencial de parada em elétron volts. E esse valor em elétron volts já vai ser a resposta do potencial de parada em volts. Tá? Então, a gente só carrega aqui a operação. V0 vai ser igual a 722 keV menos 100 eletronvolts. 100 keV, desculpa. E nesse caso vai ser 622 kV. Tá? Lembrando, pessoal, que aqui, já escrevendo aqui do eletronvolts, já nos dá essa vantagem de achar a resposta já em volts. Então, a gente vai ter 622 kV para parar o elétron ejetado por essa partícula, por esse fóton. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo com efeito fotoelétrico. Agora eu vou falar um pouquinho de espalhamento de Rutherford, tá? E aí a gente pega um exemplo bem semelhante ao do livro ali, né? Eu vou pegar até o exercíciozinho ali que o livro trata, né? Bem simplesinho. Que é o seguinte. Determine a fração dos átomos de partículas alfa que sofrerão um espalhamento superior entre 45 e 75 graus ao incidirem sobre uma folha de ouro com 2 micrômetros de comprimento. A energia das partículas é igual a 7 megaelectronvolts. Beleza? Então, pessoal, essa aqui é a ideia básica aqui dessa questão, né? Questão 3 aqui que a gente vai fazer. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer aqui é determinar qual fração das partículas ela vai sofrer ali o espalhamento de acordo com a teoria de Rutherford. Primeira coisa que a gente tem que lembrar qual é a fórmula para o cálculo da fração, né? Então, a fórmula do cálculo da fração, ela nada mais é do que B, ou F igual a π, B ao quadrado, vezes NT. Beleza? E aqui a gente tem que dar um nome para os caras, né? O B é o parâmetro de impacto, e o B ele é obtido através daquela expressão cheia, né? Que a gente tinha ali no
no, no livro ali do Tipler, né? Você consegue chegar nela, que é K multiplicado pela carga particular alfa, vezes carga total do átomo que a gente está analisando, dividido pela massa da partícula alfa, multiplicado pela velocidade ao quadrado. Tá. Beleza? Então, a gente também tem que determinar a densidade aqui, né, das partículas, né? Número de átomos por metro cúbico. E aí no próprio livro do Tipler tem uma expressão que ajuda a gente a determinar esse número de átomos, né, após o sofrer o espalhamento. Então o número de átomos ele pode ser obtido através da seguinte expressão, né? Densidade do material multiplicado pelo número de Avogadro dividido pela massa molar. Né? E aí, pessoal, aqui a gente consegue calcular todos esses parâmetros aqui para a folha de ouro. Né? Então, no caso do número no número aqui que dá para a gente a densidade, tá? A gente só substitui os valores, né? Densidade do ouro é 19,3 gramas por centímetro cúbico, vezes 6,02 vezes 10 a 23. Deixa eu só calcular esses caras aqui embaixo. Né? Então vamos mexer aqui rapidinho. N vai ser igual a 19,3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Tudo isso dividido por 197. Tá? E aí a gente vai ter, basicamente aqui, nesse caso, a gente vai ter aproximadamente 5,9 vezes 10 a 28 átomos por metro cúbico, tá? Lembrando que essa aqui é a massa molecular, né? Então, já para ficar claro, tá? Agora a gente vai tentar calcular. Aqui no B faltou também a parte importante, né? Tocou tangente. Teto sobre 2. Esqueci de colocar aqui, tá, pessoal? Agora com o N, a gente simplesmente precisa determinar o B. E para determinar o B, né? A gente tem que usar essa expressão aqui, o B é escrito em função de θ. E aí a gente substitui aqui os valores, tanto para θ igual a 75, quanto para θ igual a 45, né? E aí a gente substitui esses dois valores, né? Calcula o B nas duas situações. E aí a fração vai ser a diferença dos dois, né? Porque quando a gente calcular o B para 45 graus, a gente vai estar determinando quantas partículas vão espalhar até 45 e depois quantas vão espalhar depois até 75, né? E aí a diferença dos dois vai dar o que vai espalhar entre 45 e 75. Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos fazer a continha aqui. Para calcular o B, que a gente vai fazer, né? Escreve aqui a expressão. Então, vamos escrever aqui todos os valores aqui, né? Então, a carga de uma partícula alfa é 2, né? Só para ficar claro aqui, eu vou dar uma simplificada, tá? O 9 é 9 vezes 10 a nona, né? A carga da partícula alfa é 2. A carga elétrica do núcleo de ouro é 79. Né? Tudo isso dividido por duas vezes a energia cinética da partícula alfa sobre 2. Só para você entender aqui. Porque se você for olhar aqui o denominador, é m alfa v quadrado. Essa é a energia cinética das partículas alfa. Né? Multiplicar por 2, obviamente, vai dar m alfa v quadrado. Então, isso é duas vezes a energia cinética, que é a energia das partículas que elas têm 7 megaelectronvolts. Então, a gente bota tudo aqui na fórmula. Tudo isso vezes a cotangente de metade de
45, né? Cotangente de 45 sobre 2, tá? E aqui a gente vai colocar, só para ficar claro, tá, pessoal? Aqui a gente coloca o 7MeV, né? E, e aí faltou o valor da carga elétrica de cada um deles, eu vou deixar o Ezinho ao quadrado aqui em evidência, tá? Isso aqui é a carga elétrica do elétron, lembrando que é 79 vezes a carga elétrica do elétron, e 2 vezes a carga elétrica do elétron. A gente multiplica os dois. Deixa o E ali, bonitinho, tá? E aí a gente coloca, obviamente, aqui no denominador os valores corretos. E aí a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 168. 168 não, 158 na realidade. Que multiplica. A multiplicação desse cara aqui, 9 vezes 10 a nona, com a carga elétrica ao quadrado, vai dar 144 eletronvolts por nanômetro, tá? Só para ficar claro aqui, eu vou até botar a unidade aqui, para ajudar a gente a simplificar mais para frente. Beleza? Porque a gente vai ter que escrever em metro, né? Ou então eu vou botar aqui, vamos botar aqui assim. Deixa eu botar aqui vezes 10 a menos 12, que aí fica eletronvolt metro, né? A gente vai precisar escrever em metro. Então vamos deixar assim. Tudo isso dividido por 2 vezes 7 vezes 10 a sexta. E aqui eu vou escrever a unidade para você ver que o eletronvolt vai cortar, tá? Importante aqui ficar claro isso, né? Escrever em eletronvolts, você corta as unidades e a resposta dá em metro, tá? Fazendo as devidas simplificações, vamos ter aqui o parâmetro de impacto. Nesse caso, que não dá 144, gente, desculpa. Eu fiz errado aqui. Daria 144 se fosse cotangente de 90, né? Mas aqui, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, fazer aqui na calculadora rapidinho. Vai dar exatamente aqui mais ou menos. Vai dar 3,344. 3,44. Tá? 3,44 vezes 10 a 12 aproximadamente. Eu fiz aqui na calculadora rapidinho. E aí você coloca todos esses valores aqui, né? E ao substituir esses valores todos e fazer a conta, você vai obter que o B para 45 graus é aproximadamente 3,92 vezes 10 a menos 14. Beleza, pessoal? Fazendo essa continha, você obtém esse resultado. E aí, para calcular a fração, basicamente a gente substitui os valores, né? E aí, neste caso, substituindo os valores na equação lá em cima, né, vai ficar π vezes 3,92 vezes 10 a menos 14 ao quadrado, vezes 5,9 vezes 10 a 28 átomos por metro cúbico, né? Vezes 2 vezes 10 a menos 6, tá? Onde esse T é a espessura, né? Da folha de, de ouro, né? Então a gente está usando aqui uma folha de ouro de 2 micrômetros. Então é 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso colocado na mesma equação. Isso aqui dá 9, ó, vai dar 1,66 vezes 10 a menos 4. 1,66 vezes 10 a menos 4. Que é a fração, ou seja, a quantidade, ali, uma porcentagem bem pequena dos fótons, eles vão espalhar acima de 45. E aí, a gente faz a mesma coisa para achar a fração de 75, né? Então, fazendo o mesmo cálculo para θ igual a 75. Aí eu deixo para vocês praticarem, tá? Treinar aí. B
vai dar igual a 1,66 vezes 10. O B vai dar 2,12, né? 2,12 vezes 10 a menos 5. 25 nanômetros ou menos 14 metros, né? Deixa já em metros, já que a gente vai usar em metros. E o F vai dar igual a 1,66. Que eu fiz errado, gente. Que é 5,7. Desculpa, aqui tá errado. 66 é esse. É 5,7. Tá? Que é 1,66 vezes 10 a menos 4. Beleza? E aí, no final das contas, a gente simplesmente subtrai aqui, né, para calcular a variação da fração, a gente subtrai os valores, né? A gente subtrai o de 45 menos o de 75. Obviamente, o de 75 vai dar menos, né, para ângulos maiores. Tem menos partículas, uma fração menor de partículas vai espalhar para ângulos maiores. Então, a gente vai ter 5,7 menos 1,66. Tudo isso multiplicado por 10 a menos 4. Que dá igual a 4,04, né? Vezes 10 a menos 4. A porcentagem aqui, né? Então, um número bem pequeno, uma fração bem pequena dessas partículas, ela vai espalhar acima deste ângulo. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo aqui de como o espalhamento ele pode vir a aparecer, né? Calcular simplesmente a fração das partículas, tá? E o último exemplo que eu vou fazer aqui para essa aula de exercícios e exemplificação é calcular aqui, lembrando que os exemplos de que envolviam cálculos dentro da ideia do, da quântica, né? Eles basicamente vão ser os cálculos feitos em sala, né? Os vídeos ali de sala, eles são suficientes para vocês usarem como referência, tá? E o último exemplo que a gente vai fazer é determinar aqui, né, num exemplo, basicamente, o que seria a constante de Heisenberg para um... Deixa eu escrever aqui, né? Considere Considere um elemento químico, considere que seja formado por um sistema que obedece à teoria do átomo de Bohr e possua um pósitron, pósitron não, um próton no núcleo e um antipróton em órbita. Calcule a constante de Heisenberg para este caso e determine as energias de transição para o espectro deste elemento, tá? A gente vai fazer uma simulaçãozinha aqui de um elemento, né? Pessoal, isso pode ser qualquer elemento, tá? Eu posso pedir para você, por exemplo, calcular o número de Heisenberg para um elemento, sei lá, um boro, lítio, carbono, etc. Então a ideia vai ser a mesma, tá? Aqui eu vou usar um elemento que não existe, né? Um elemento formado por um próton e um antipróton. Então, na realidade, eu tenho um próton negativo em órbita de um próton positivo, não é? E então a gente vai ter que calcular o termo de massa reduzida aqui, né? E baseado nesse termo de massa reduzida, né? Vai ter que determinar aí qual vai ser um múltiplo do qual vai ser o múltiplo da constante de Heisenberg infinito, né? Que é a constante de Heisenberg para o caso de a gente não considerar massa reduzida. E aí a gente vai tentar determinar aí, basicamente, qual é essa constante aí com essa correção para esse caso. Então, nesse caso, pessoal, a massa do próton é igual à massa do antipróton. Beleza?
Então isso implica que o termo de massa reduzida, que nada mais é do que m, que multiplica 1 mais 1 mais m sobre m1, ou seja, massa do núcleo sobre a massa do objeto que está em órbita, tá? Obviamente a massa do núcleo vai ser 1, uma unidade de massa, e a massa do objeto que orbita também vai ser 1. Então 1 sobre 1 dá 1, mais 1, 2. E aí, obviamente, aqui no nosso termo de massa reduzida aqui, a gente vai ter 1 sobre 2. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a constante de Heisenberg aqui nesse caso. Então, a constante de Heisenberg ela é obtida através da seguinte ideia, né? Massa reduzida, constante eletrostática ao quadrado, carga elétrica à quarta, sobre 4π C, H cortado, ao cubo. Tá? Então, substituindo essas constantes, pessoal, a gente vai ter o seguinte. Aqui a gente vai ter K exponencial, K ao quadrado, exponencial à quarta, sobre 4π C, H cortado ao cubo, né? Isso aqui é a nossa constante de Heisenberg infinito. Tá? E essa constante de Heisenberg infinito aqui, com um mzinho, né? Que é o mzinho que a gente vai pegar aqui da massa reduzida. Que é o nosso R infinito. Tá? E o nosso R infinito a gente conhece. Isso aí está no livro, está bem conhecido. Né? No livro a gente usa o R infinito como sendo igual a 1,09 aproximadamente. Tá? 0,97 vezes 10 a 7. Só que aí a gente vai ter que multiplicar pelo termo adicional que vem da massa reduzida. Pelo nosso caso aqui, a gente tem um sistema próton-próton, né? Seria próton-antipróton. Então, dividindo aqui pela metade, nossa constante de Heisenberg aqui vai ser metade desse valor. Né? Deixa eu fazer aqui para a gente ter um valor mais exato. 0,097 por 2, né? Rapidinho. Tem 485, né? Que aí vai ficar. Vai ser igual a 5,485 vezes 10 a sexta. Metros a menos 1. Tá? Que é o. Metro a menos 1. Que é a unidade. Tá? E aí, pessoal, essa constante, o valor da constante de Heisenberg, a gente vai usar no nosso modelo, vamos dizer assim, modelo na hora de determinação ali das raias espectrais, né? Que a gente pode usar a ideia do espectro de Bohr, do espectro de Lyman, ou de todos os espectros ali que a gente trabalhava até então, né? E aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter ali os valores do espectro, então deixa eu só colocar aqui, né? De acordo com o que a gente analisou, o nosso elemento químico, neste caso aqui, que vai ser o nosso elemento que não existe, a gente vai ter ali que as raias espectrais, 1 sobre lambda, né, o inverso do comprimento de onda das raias espectrais, nada mais vai ser do que o número atômico desse elemento químico ao quadrado, multiplicado pela constante de Heisenberg equivalente, vezes 1 sobre o número ao quadrado de um orbital, que a gente está analisando, menos o inicial, o anterior. Beleza? Então, nesse caso aqui, o Z é igual a 1, né? Porque o número atômico dele vai ser 1, ele tem um próton no núcleo. E aí, aqui a gente vai ter que 1 sobre lambda vai ser igual ao nosso número lá, né? 5,4. Então, 5,485 vezes 5,485 vezes 10 a sexta, né? Que vai ser o valor do nosso constante de Heisenberg, multiplicado pelas diferenças, né? O quadrado aqui dos números dos orbitais de transição.
E aí, para definir os espectros, a gente faz as energias, né? A gente calcula. Caso a gente queira calcular as energias, a gente vai pegar isso e multiplicar por HC, né? Galera, que HC sobre lambda é energia. Então, se a gente multiplicar isso aqui, que a gente quiser achar energia, a gente simplesmente pegar as energias de transição, a gente multiplica por HC, pega isso aqui e multiplica por HC, tá? E aí isso aqui vai dar as energias de transição do estado inicial para o estado final. E aí, caso a questão peça para você, energia de transição do estado 1 para o 2, do estado 1 para o 3, aí você calcula. Beleza? Bem simples, tá? Então, isso aqui é um exemplo. Ah, Felipe, se você perguntasse lá para um átomo diferente, um átomo de boro, um átomo de carbono, oxigênio, ouro. A única diferença, pessoal, desse caso aí, é que esse número aqui ele vai dar muito próximo da constante de Heisenberg mesmo, né? Então, eu peço que você carregue até a casa decimal onde a diferença existe, e aí a partir dela a gente faz a análise. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos. Qualquer dúvida adicional, entre em contato comigo. Um abraço e tenha uma ótima semana. Valeu.